um desafio para a gente aqui. Nós vamos falar sobre a igreja, sobre a preparação da igreja no Antigo Testamento, né? Nós vamos estar conversando aqui, falando. Vou precisar muito da participação de vocês, né, para a gente construir essa igreja, né? E ver como que é o modelo dessa igreja que que Deus deixou para nós aqui. Hoje em dia tem muitas igrejas, né? Tem muitas igrejas e muitas formas de adorar a Deus. E o homem, ele sabe que ele não está aqui sozinho e que tem alguns pensam que é alguma força que rege isso, outros pensam que cada um pensa uma coisa, mas tem a maneira certa de adorar a Deus e da formação da nossa igreja, né? Como todas as pessoas, né, nós devemos tomar cuidado, né, quando escolhemos uma igreja e nós vamos estar falando de todas essas coisas, né? E o texto base que ele nos deixou aqui, que nós vamos estudar, Gênesis 12, do 1 ao 9. Eu vou fazer a leitura desse texto. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. No 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu como lhe ordenava o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã, levou a sua mulher Sara, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado, e seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam nessa terra. No 7. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão constituiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste, e ali a leste construiu ali um altar dedicado ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção a Neguebe. Essa igreja que Abraão está falando, que Deus tira Abraão dali, você imagina, um lugar que tinha vários povos, adoravam outras entidades, várias coisas. Deus, o modelo que Ele quer, eu estudando aqui, é um modelo de uma igreja separada para Ele. Por mais que nós estamos no mundo, estamos, né, aqui, Deus ele vai tratar essa igreja, mas de forma separada. Nós seremos luz, nós seremos sal ali onde nós estivermos, né? Eu estava vendo em Gênesis, no comecinho de Gênesis, quando Deus ele vai falar para o casal ali, na viração do dia, ele vai falar toda vez com o casal, né? Para mim ali é um dos modelos que Deus ele queria deixar para a gente, né? Mas por causa do pecado, aconteceu o que aconteceu com o pecado que o homem ele cometeu, e Deus ali, aconteceu isso com o homem, né? Então, para mim, quando o homem vai ali adorar a Deus, ele vai falar com Deus, é o que nós devemos fazer no nosso dia a dia. Estou fazendo uma introdução aqui para os irmãos. No nosso dia a dia,
o que nós fazemos dia, noite, nós vamos orar a Deus, ou mesmo aqui dentro da igreja. Senhor, foi assim, eu cometi isso, aconteceu isso. E o homem, quando ele teve esse pecado, a primeira coisa que ele fez foi se afastar de Deus. Ele se afasta de Deus. Então ele não foi lá na virada do dia falar com Deus. Ele foi e se escondeu, ele quis viver do jeito dele. Deus, ele quer que a gente tenha um relacionamento com Deus. Ele quer que a gente se relacione. E esse primeiro modelo de igreja ali, não dessa forma que nós temos hoje, mas eu creio que Deus, ele queria que a gente faça isso, continue fazendo isso, passando todos os nossos problemas, que eu acho que Adão e Eva ali, ó, hoje eu fiz areia terra, hoje eu fiz aquilo, hoje eu cuidei dos bichinhos, e conversava face a face ali com Deus. Né? O interessante é que depois que o pecado entra ali, ele tem os filhos e Deus, o Deus que procura o homem, veste o homem, talvez sacrifica um animal ali e dá uma roupa para eles ali. Os filhos deles vão ali adorar a Deus, dá o seu melhor, Caim e Abel, vai dar o seu melhor. Mas por causa Caim deixa o coração dele, o inimigo falar no seu ouvido e ele comete esse pecado contra o irmão. O irmão estava indo a adorar a Deus, dá o seu melhor. Dá o seu melhor para Deus, né? E a gente tem que dar o melhor para Deus, sempre tem que dar o melhor para Deus. E agora nós caímos aqui em Abraão, quando Deus ele renova essa aliança, faz essa aliança de novo, passa por Noé, passa por todos aqueles, e vem e vai fazer essa aliança com Abraão, né? E quando fala a igreja somos nós, né? Nós fazemos parte do corpo da igreja, né? E nós fazemos parte do corpo da igreja como membros, como nós vamos entrar nessa parte também um pouquinho mais para frente, só para dar uma pincelada aqui. Um corpo, cada um tem uma função, nós amamos uns aos outros, né? E dentro de uma família, quando nós gostamos quando o filho ele chama a gente fala eu te amo pai, eu te amo pai. Mas o mais gostoso dentro da família, da igreja, é quando o pai vê um filho falando que ama o outro filho. Aquele cuidado que um tem com o outro, que é o cuidado que nós devemos ter um com o outro aqui dentro da igreja, como família. Porque a igreja, na verdade, é mais... quando o apóstolo Paulo fala em Efésios ali, é como se fosse uma grande família, a família de Deus mesmo, né? E quando nós, como pais, e Deus como nosso pai, ele vê que nós amamos uns aos outros, e ele deve ficar muito contente. Ele fica contente quando nós amamos a Deus e buscamos Ele, mas quando nós passamos esse amor para o nosso irmão, né? Quando um filho não chega à noite, você espera mais um pouquinho, né, pastor? Daí daqui a pouco, vou ligar, né? Aí você liga como parte desse corpo, é o que deve acontecer aqui na igreja também, né? Algumas pessoas não vêm, não estão vindo. E essa preocupação que o pai tem de ligar, não achei meu filho, ele não atende. Agora eu vou ligar para a polícia. Eu vou para algum lugar, eu vou atrás. A igreja, esse organismo, deve ter essa preocupação também. Essa revista tem esse primeiro tema dela, que é a necessidade de uma doutrina bíblica da igreja. Eu vou estar lendo aqui. A doutrina da igreja é atualmente uma das mais negligenciadas. Este fato apresenta, dentre outras consequências, a proliferação de tantas novas igrejas e seitas, cada uma arrogando-se o direito de ser chamada a única igreja neotestamentária.
Há muita confusão e falta de conhecimento a respeito da verdadeira natureza da igreja. Infelizmente, há crentes decepcionados com igrejas organizadas e o resultado de muitos deles são se afastando, formando células, desvinculando-a de fora da igreja. Há, portanto, uma necessidade urgente de estimular o que a Bíblia diz sobre a igreja. É o que nós estaremos aprendendo. Esse texto está falando aqui sobre pessoas que se feriram com algumas igrejas, né? Eles vão em igrejas que não são totalmente fundamentadas, elas não são totalmente fundamentadas no Evangelho, nos ensinos que os apóstolos receberam de Cristo. E quando essas pessoas elas chegam lá nessas igrejas, elas se ferem ali. Elas começam a frequentar, e nós sabemos hoje em dia, sem dar nome de igrejas, que tem muito isso hoje em dia. Tem igreja que tem o marketing para dinheiro, outra para receber. Eu passei aqui na estrada de Taipas, tinha uma placa bem grande de uma igreja para vir pegar o pão que ia dar, o sustento e tal, um bem chamariz mesmo assim. Inclusive um rapaz trabalha comigo, você viu ali, tem o pão tal. Aí nós ficamos conversando sobre isso. Então eles têm as formas deles. E depois tem até uma história que se fala de um homem que ele entrou numa igreja americana e ele participava de uma gangue, né? E essa gangue que ele participava, ele se converteu ali, nessa igreja desse rapaz, desse pastor. E ele se convertendo nessa igreja desse pastor, ele ficou um tempo sem vir. O pastor deve conhecer essa história também, né, pastor? E ele ficou um tempo sem vir. Ele participava de uma gangue, e ele se converteu, se batizou. E passando um tempinho, o pastor encontra ele na cidade. O pastor encontra ele na cidade e falou: você não veio mais? O que aconteceu com você? Aí ele fala: pastor, eu pensei que era uma coisa é outra. Eu comecei a ler a Bíblia certinho aqui. E pelo que eu vi, as pessoas, a minha gangue é mais fiel a mim. A minha gangue, ela se mata por mim. Ela me defende. Eu pensei que quando eu entrasse nessa unidade dessa igreja, essa igreja ia me defender. Quando eu fiquei doente, se alguém fosse me visitar, ninguém foi me visitar. Eu pensei que a igreja fosse uma unidade só. Um ficou doente, o outro sente. Eu pensei que era isso e eu não vi isso lá, por isso que eu estou aqui. Então, muitas vezes é o que acontece nessas igrejas, né? É o que acontece. Uma igreja que não é fundamentada completamente pelo Evangelho, pelos ensinos que os apóstolos deram. Hoje em dia nós temos a Bíblia, que é a base de tudo isso. É muito polêmico, né? Isso daí, né? A gente vai aprender aqui aos poucos juntos, né? Estou aprendendo bastante coisa também. Pode falar, irmão Zandi. A gente então está começando um estudo a respeito de igreja, né? Sim, Então vamos falar algumas coisas aqui durante todas essas claro. 17 lições, né? Para Sim, ficar para a eternidade, né? Aí nas nossas mentes, né? Vou contar uma história bem rapidinha. pode falar. Então, assim, dentro desse contexto que o irmão está falando aí da decepção da igreja aí, né? Sim, está no Então, tema. o irmão está na igreja, o culto muito bonito, e de repente o telefone dele tocou, e houve uma atenção toda virada para ele, e de repente muitas pessoas da igreja acabaram com ele ali. Hum, Chegando na casa dele, a mulher dele também deu-lhe uma descasca também, e ele ficou meio invocado com aquilo. sim, Passado algum tempo, foram convidados para uma festa secundária, casa de parente e tudo, né? Essas festas com garçom, com sei. cheio de pompa. E lá ele me derruba lá um copo lá e quebra o copo, suja tudo.
já vem muitas pessoas amparar com pano para limpar a roupa dele, gente para catar o que tinha caído no chão, e pedindo para ele não se preocupar com nada, que eles iam resolver tudo ali. E passou esse episódio, ele foi para casa e ficou pensando nos 2 episódios. Poxa, meu telefone tocou lá, me deram uma descasca, né? Sobrou até em casa. Aham. No meio daqueles pessoas incrédulas lá, fiz uma besteira lá, acho que foi até maior do que o telefone tocar e correr para me amparar, né? Então ficou isso na cabeça dele, né? Eu não sei depois o que aconteceu, mas ficou isso na cabeça dele, segundo a história. E é isso que nós também, como igreja, temos que tomar esse cuidado também, né? Para não decepcionar. É lógico que Isso. também crente não é feito de vidro também. Isso, Que a ninguém gente possa dizer nada decepciona. também. Não é assim também. É lógico, se o pastor Jael tiver que pegar no meu pé, eu também não vou ficar bravo com ele, não. Lógico que não. Não, na Tá hora querendo o pastor bem. vai ficar, né? Mas depois a gente vai conversar e pronto, não tem problema. Tá querendo bem, né? Mas eu estou dizendo assim, no contexto geral, um cuidado, né? O jeito de falar, Um né? Tudo cuidado isso que a daí, gente né? deva ter, né? Só para não criar. Porque às vezes a pessoa está chegando, a pessoa com essa pessoa da gangue aí, a pessoa ainda era fraquinha, ainda estava no leitinho ainda, né? Então vai que ele derrama o leite lá, você em vez de correr para limpar, você... Ô, seu louco, você derrama o leite aí. Não é verdade? Tem que acolher, né? Tem que eu cheguei aqui na acolher. igreja aqui, acho que há uns 10 anos atrás, Hum. teve uma festa aí aqui atrás, aqui, e eu esbarrei, não sei se... As mesas ali, quando é colocado, nós são colocados uma na outra. Sim. Não é firme aquilo ali. Então eu bati. Fica um vãozinho ali, né? E você tocou ali, elas caem ali. E eu toquei ali. E eu me lembro que na hora, o irmão Mauro, outros irmãos, tudo correram lá. E não, se preocupa não, vamos acertar isso aqui, vamos ajeitar isso aqui, né? E foi uma bênção ali. Foi. Um amparo total, né? Pode falar. Pega o microfone, por favor. Oi. Aqui de início é só para tirar dúvida, porque aqui é uma escola. Sim, né? claro. De início aqui fala que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Depois, em um outro momento, e dentro disso que você está falando, pelo que eu estou entendendo, Sim. Quando a gente se entrega, né? Se entrega verdadeiramente. Existe no meio do povo evangélico mesmo, no meio, fala assim que a igreja somos nós. Sim. Então, nós vamos aprender aqui algo assim esplendoroso, porque se diz mais que profundo, né? Muito mais profundo, muito mais profundo. Se a igreja somos nós e nós necessitamos de um templo, né? Se nós temos que estar num templo, num ajuntamento entre pessoas, nós vamos descobrir muitas outras coisas. Então aqui fala assim que se entregou. Quando você está falando que Deus, ele no início do dia, ele ia estar ali com o casal, ele também estava fazendo o papel, né? Sim. Estava ali formalizando, é o que eu estou entendendo, depois você continua. Sim. Estava ali formalizando uma igreja. E aqui fala também, entre algumas palavras e outras, aqui diz que o plano de igreja já estava na mente de Deus há muito, desde o início, né? Desde o início. Então, é só para complementar essa sua narração, porque eu acredito que essa lição vai ser assim, ó, muito boa. Porque a igreja, ela não é igual um órgão privado, né? Você não está contente em determinada empresa, você vai lá e tenta abrir uma empresa. A igreja, ela tem a base, que é a base. A Bíblia, ela é a âncora da igreja, né? Você vê que quando uma igreja não é bíblica, assim, a Bíblia, ela equilibra a igreja, né? Ela vai equilibrando, assim.
a igreja. E o que o Zé falou realmente é verdade mesmo. As pessoas, elas querem fazer do jeito delas, elas abrem, às vezes falta de perdão ali, e muitas a gente vê isso, e a pessoa fala, vou abrir a minha. Aí vai lá, abre, e aí não tem uma base, porque quando Deus ele vai falar em Efésios de edificar a igreja, quando a gente pensa no edifício, numa construção, a base do edifício é o Evangelho. É a doutrina dos apóstolos que ele vai falar que deixou. Então, se você construir uma igreja ou um edifício sem a base, ele vai cair, não vai crescer, ele vai ficar sempre capengo, vai vir a chuva e não vai dar certo isso daí. Então, se você constrói, edifica ela, muitas vezes o pastor está aqui, ele prega, alguém está trazendo a mensagem, aí quando o pastor desce, daí a pessoa fala assim, ai pastor, eu fui edificado, pastor, né pastor? Você falou comigo. Então, o pastor, ele tem a base bíblica, Deus iluminou ele, já iluminou tal, e ele trouxe a mensagem ali, e ele entendeu, ele fez a exegese todo do texto, aí a pessoa fala, pastor, eu fui edificada. Então, quer dizer que a pessoa ela está crescendo espiritualmente através dessa palavra que o pastor falou. Então, não foi só uma emoção, pastor, eu fiquei emocionado que você falou ali, tal. Tem a emoção, que nós somos seres humanos, a gente se emociona, mas tem a parte que é melhor, que a gente edificou, que a gente cresceu, que nós aprendemos, né, pastor? Seria isso, nós aprendemos. Então, cada vez mais nós estamos sendo edificados, nós estamos crescendo na graça e no conhecimento, como nós estamos fazendo hoje aqui. Nós estamos aprendendo, nós estamos crescendo. Então a igreja é isso. Tá. A igreja é um corpo, é um organismo vivo, um sente, o outro vai. O irmão deixou o leite cair, o outro que não deixou o leite cair, que não tinha nada a ver, foi lá e ajuntou. Tal. A igreja é exatamente isso. A igreja é um pensando em missões, em pegar mendigo, o outro querendo trazer criança, o outro querendo trabalhar com os casais, o outro querendo aprender a palavra, o outro querendo ir visitar a irmã, e cada um mas é um corpo, cada um vai fazendo uma coisa, e nós vivemos, todos somos tão diferentes, estamos juntos ali ligados. Não, a Gina está preocupada com a assistência, o outro está preocupado. Então Deus está direcionando cada um para uma coisa, o outro vai visitar presídio, o irmão está cuidando de célula, o outro. E isso daí junto forma a igreja. E nós estamos sendo edificados com a palavra, e nós vamos crescendo e crescendo, e vamos embora. Aí vai até Jesus buscar nós. Né? Pode falar, Lu. Então, dentro desse estudo, eu fico pensando assim, a questão da conversão. Sim. Para se questionar, para se entender quem somos, aonde estamos, o que é a igreja, eu acho que é uma das primeiras coisas, eu acho que a primeira coisa é a gente ser verdadeiramente convertido. Por quê? Sim. Porque a gente vai saber o que nós estamos buscando, entender melhor quem é Deus. Entender melhor quem é Deus. E entender o que Ele nos pede, como se achegar a Ele. Né? Nessa questão de conversão, nessa questão de igreja, entrando aqui na conversa na palavra do irmão, eu era de uma igreja há muito tempo atrás, muito mesmo. Eu sentia que eu buscava muito a Deus, e eu era de uma igreja que, aos olhos do mundo, ela é uma igreja muito organizada. Na realidade, ela manda, né, aos olhos do mundo. E eu sabendo ali, eu ficava no meio da porta. Uma mão para fora com um cigarro. Assim, o corpo inteiro. O corpo para fora, eu lembro, sim, isso aí me incomodou demais.
Eu aqui com um cigarro na mão e a outra mão aqui olhando para dentro da igreja, ou seja, cultuando aqui e aqui não. E veio um sentimento assim, porque assim a palavra estava clara ali na questão de vício, na questão de coisas erradas, e veio assim na minha mente, eu falei assim, meu Deus, eu sei que eu estou fazendo uma coisa errada aqui, mas não tem ninguém para falar para mim que eu estou fazendo uma coisa errada, e a palavra que eles estão pregando ali está falando que eu estou fazendo uma coisa errada. O que tem que acontecer, o que é necessário acontecer para que eu entenda, para que eles entendam isso, que eu entenda o que tem que acontecer. E tinha como que fala? Esses folhetinhos que se distribuem aí na rua. Santinhos, essas palavras que a igreja evangélica distribui na rua. E aquilo lá me incomodava, porque ali estava escrito, estava falando claramente que eu estava errada. Estava falando claramente naquele papel que eu estava errada em agir de algumas formas, né? Então, e eu sabendo no meu coração que eu estava buscando a Deus, Então, nessa questão de igreja organizada, tem que se saber qual é o tipo de organização que nela existe, né? Uma das coisas que, depois que Deus entrou com a misericórdia dele na minha vida, que eu me converti verdadeiramente, que eu busquei a Deus, e eu encontrei na igreja batista, porque, né, como você diz, sou batista. Na questão da organização, foi numa assembleia. Numa assembleia, eu acho que me ajudou a me converter mais ainda. Uma assembleia onde não é culto, né? Não está livre falando. Quando eu vi ali Forma de governo, né? A forma de governo, os gastos, o que se faz, o quanto se gastou, o quanto se sobrou, o quanto se precisa. Eu falei assim, não. É uma igreja totalmente organizada, mas dentro dos princípios bíblicos, né? Dentro daquilo que Deus pede para ser. Entendeu? Então, para buscar uma igreja organizada, para se entender o que é uma igreja, eu penso que tem que ter uma verdadeira conversão a Cristo mesmo. É verdade. Amém. Glória a Deus. Você vê que ela falou ali de organismo e de mecânica, né? Você pega alguma coisa mecânica, ele só faz aquele sempre mesmo movimento, né? Mesmo movimento. Se você tira ele daquele movimento, daquela engrenagem, ele não funciona, né? E o organismo, ele vai... O organismo não. Você vê o nosso organismo, o corpo, que Deus vai falar, que a igreja é um corpo, ele vai ali... precisa visitar o irmão, mas poxa, não importa o horário, eu vou lá visitar esse irmão. A gente vai lá, conversa com o pastor, o outro não, um dá, o outro não. Chama as irmãs, que é uma senhora, vai lá e, né, a gente sai um pouco desse só robozinho assim, né? E o Cristo é a cabeça da igreja que vai comandando e dando aqueles movimentos, ficando mais leve e vai atuando. Pode falar, irmã. Graças e paz, irmãos. Meirinha. Eu estive visitando uma igreja, foi um evento para casais, há uns anos atrás. Uma igreja muito grande, e o pastor era alguém muito conhecido, e ele falou assim, eu congrego na igreja que eu me converti, em Goiás, uma cidade muito pequena, que eu nunca ouvia falar, falado na vida, escutado na vida. E ele falou assim, eu já viajei o mundo, mas eu sempre volto para a minha igreja. Eu tenho medo de árvores grandes com raízes pequenas. E essa palavra ficou no meu coração. Não adianta, né? Não só o templo, não estou falando do templo em si, das pessoas que estão à frente do trabalho. Não adianta falar muito bem, ter uma eloquência, e não ter raiz, não ter o conhecimento bíblico, né? Como o irmão falou do outdoor. Então, chama atenção. É a mesma coisa quando você vai vender qualquer tipo de produto, chama atenção. E o que enche primeiro? Nossos olhos. E o que os olhos vê? A árvore grande. Mas os olhos não conseguem ver a raiz. Então, que nós possamos, né, ter essa visão de querer ter raiz. E a raiz, ela está escondida, irmãos. Só o Senhor está vendo.
que é o mais importante, né? É verdade. E aí ele vai dar esse exemplo também de raiz, também, né? De estar ali. Pode falar, Gina. Você não dá aula hoje, né, Feijão? É, pode. Englobando o que todos falaram, irmão. Sim. Eu estava lá, eu falo, não falo, mas vai, então vamos falar. Você estava falando da questão de propaganda para... Sim. Hoje, muitas igrejas, elas querem atrair as pessoas. Se você perguntar para cada um aqui, quem não tem um problema? Quem não tem um problema de saúde, um problema com o esposo, Sim. um filho que está no mundo, nas drogas, cada um tem a sua história, né? A igreja, se você ver, cada um tem a sua história. Então, eles usam, na minha opinião, eles usam isso de um atrativo. Aí a pessoa vai para a igreja. Aí ela não é curada. Ou não, né? O filho dela ainda não sai das drogas, do caminho mau. Ela se sente enganada. Porque o que as igrejas fazem hoje? Claro que Deus pode fazer, né? Ele pode tudo, ele é o Deus do impossível. Mas você atrai uma pessoa para uma coisa que não é você que pode fazer. Sim. Você não vai lá pregar. O que a gente tem que fazer como igreja? Ó, tem a sua Orar, necessidade, tá. vem para Jesus. Ele pode resolver o seu problema, Sim. ou ele pode te ajudar a passar. Né? Às vezes vai ter problema que você vai levar até... Né, irmão? Às vezes um filho vai se converter, a mãe já faleceu, o pai já faleceu, mas na caminhada cristã, o Senhor está passando com ela. Né? A Bíblia diz que, né, que Ele leva o nosso fardo, que o fardo dele é leve. Ele não quer dizer que vai te curar. Às vezes você pode morrer com aquela doença, mas convertido, glória a Deus. Amém. Né? Mas o que a igreja prega hoje, algumas igrejas, é isso. É resolver o problema e não dar a solução que é Cristo. Se Ele quiser te curar, tirar o teu filho da droga, Ele pode fazer. Mas aí você consegue a cura. Só que você se afasta da igreja e vai para o inferno, que adianta? É verdade. Então, hoje, essa questão, muita gente está decepcionada com a igreja, não com Cristo, por causa dos crentes. Eu não posso afirmar, Deus vai curar os... Quem sou eu para afirmar? Irmãos, vamos orar. Se for da vontade de Deus, da soberania de Deus, Ele vai curar. Não é isso? O que a gente tem que ensinar como igreja a uma pessoa que veio para a igreja? Se enraizar. Porque problema, irmão, cada um vem outro. Não é assim a vida? É verdade. Só que com Cristo, não tem hora que né? você fala, Senhor, não aguento mais. Aí Ele vem te dar aquele renovo e você continua. E não é assim? Vamos falar para os irmãos mais velhos. Meu pai que tantos anos está na igreja, tantas coisas passou e passa na família, na vida dele. E aí a gente não ensina. O que a igreja tem que ensinar hoje para as pessoas que vêm é isso. Discipular, né? Você tem que ter fundamento bíblico. É por isso eu da questão da escola dominical. Conhecimento, irmão, porque a gente é enganado. É verdade. Né? Muitos pastores coaches aí. Você é enganado, você não é o centro de nada, é a graça. O que a gente tem que ensinar? Você não merece, é a graça, é Cristo. É verdade. E a gente, que como igreja, tem que ensinar isso, as pessoas serem enraizadas, porque quando vir a chuva, quando bater lá, para ela se manter firme, ela vai, mas ela vai continuar. É que nem ontem eu estava conversando com o Mauro, a gente vem de um monte de gente, né? Às vezes a gente conversa com os irmãos, e eu falo isso muito com o Mauro, a gente não tem problema. Você começa a ouvir a história do irmão e fala, Senhor, perdão, eu não tenho problema. Amém. Aí eu falei para ele, é o lugar da igreja. Né, irmãos? Tem pessoa que é mais difícil, tem gente que é mais... Não tem na igreja? Só que assim, a gente sabe se relacionar com todo mundo. Eu falei isso para ele, aqui é o lugar certo dessas pessoas. Sim. Porque é o lugar dos doentes, né, irmão? A igreja é o lugar dos doentes e cada um vai levando o fardo. A igreja vai ajudando o outro a caminhar. E o papel como igreja é isso, falando de novo, é enraizar essas pessoas em Cristo, no conhecimento da palavra, para quando vir a luta, para quando vir o vendaval, ela continuar ali firme. Porque senão, aí numa igreja dessa, a pessoa sai fora. É. Né? E a culpa, infelizmente, é da própria igreja, da próprios crentes, que vem de uma coisa que não é ela que faz. Se Deus quiser, Ele vai curar. Se Deus for a vontade de Deus, Ele vai libertar. E às vezes Deus vai libertar, você nem está mais aqui. Eu lembro da irmã Sônia, como a irmã Sônia orava pela família dela. Hoje a Adriana está aqui, Amém. o Dri está aqui. Ela viu, mas Deus respondeu a oração dela. Nossa, não é, irmãos? Verdade, é verdade. Ela não viu, mas o Senhor respondeu. A irmã Sônia estava aqui em todo culto de oração de manhã. Eu lembro dela. Eu vinha, antigamente só eram senhorinhas. E estava aqui orando. E o Senhor respondeu a oração dela. Vinha de ela não veio de aqui, manhã aqui. mas o Senhor respondeu, irmãos. Né? É verdade. Igreja é isso. Amém? Desculpa aí, Feijão. Não vai dar aula hoje, não. Antes da Lumara falar, é verdade o que ela estava falando mesmo. A irmã Sônia vinha aqui, às vezes de terça-feira, com a irmã Luzia, nós orávamos. A Miriam vinha mais algumas irmãs, né? E a igreja é isso aí, é resposta de oração. E a gente às vezes vê pessoas decepcionadas que elas entram na igreja e elas pensam, a igreja é isso aqui, numa igreja aqui não tem um alicerce.
Ah, não, então não quero saber de igreja, não. A gente escuta muito falar isso no mundo. Eu atendo muitos clientes. Ah, igreja, não. Ah, porque ela não foi numa uma igreja bíblica, não foi numa igreja que tem uma base bíblica, uma base que os apóstolos buscaram junto com Jesus ali, né? E nós temos que orar, evangelizar e falar a verdade para esse povo. Pode falar, Lu. Então, dentro do que a Gi falou, eu só estou aqui agora, nesse momento, por causa Sim. do que é a igreja. Entendeu? Eu sou um testemunho, estou dando o meu testemunho do amor que eu sinto por esse lugar. Eu olho para cada um, eu não vejo irmãos, eu vejo minha família. É minha família essa casa. Todos. Por quê? Porque mesmo eu não estando aqui de corpo presente, foram lá. Entendeu? Foram lá em momentos que eu... Lumara, você tá em casa? Estou aqui na tua porta. Estou aqui na tua porta, tá precisando, estou aqui te ajudando, entendeu? Então, dentro do que a Gi está falando, né? Me fortificaram, né? Cuidaram de mim lá dentro da minha casa, cuidaram em todos os sentidos, tá? Para quem não sabe, cuidaram em todos os sentidos. Em oração, em conselho, em tudo, porque vocês sabem o que eu passei, né? E eu estou aqui por causa disso. Então, eu creio que essa igreja é fundamentada, é organizada e é muito amada por mim, tá bom? É só isso, só fecha a conta e passa. Estou engasgado aqui. É normal, Feijão. Fala aí, pastor. Assim mesmo. O próximo tópico aqui é o da a igreja gloriosa, né? Como é que deve ser essa igreja gloriosa? Vamos ler um texto? Está em Efésios 5, 25. Efésios 5, 25, 27. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, Deus ele espera isso da gente, uma igreja santa, uma igreja sem ruga, sem manchas. Nós estamos nesse processo, nós estamos ali caminhando devagarinho, e Deus ele vai nos limpando ali das amarras. Tem muitas coisas que eu preciso melhorar, que as pessoas precisam melhorar também, mas nós estamos sendo purificados. Purificados por quem? Purificados pela palavra de Deus. A palavra de Deus a gente vai lendo, eu comecei a ler os textos aqui, ele vai confrontando a gente. Então ele está falando esse lavar, esse purificar, ele vai purificando a gente. Por isso que a gente tem que sempre estar lendo, buscando, estar meditando, estando em oração. Para a gente ser uma igreja sem ruga, sem marca e sem defeito. Pode falar, irmão Gerson. Às vezes eu fico vendo a colocação dessa igreja aqui e fico pensando, né? Se isso fosse uma realidade na vida da igreja, uma realidade visível, né? Mas Sim. palpável, todo mundo queria ser membro dessa igreja, né? E ali, nós estávamos conversando alguma coisa, eu estava lembrando disso. Eu estava perguntando, irmão, como é que ele vê a igreja, né? Vamos imaginar, a nossa igreja, como é que você vê a igreja? Né? Às vezes a gente vê cheia de defeito, tanta coisa, um defeito sem outro. Eu estava falando, a igreja que Jesus vê é essa aqui. A igreja pela qual ele morreu é essa igreja. Gloriosa, sem ruga, sem marca, santa e irrepreensível. Né? Isso não quer dizer que essa igreja que ele vê é uma igreja que não tem problemas, né? Não, quem vê os problemas somos nós. Ele vê essa igreja que ele morreu por ela. Morreu por essa igreja.
né? E aí o que dá essas condições à igreja de ser tudo isso é aquilo que nós estamos falando, é o aprendizado da palavra de Deus, né? A Bíblia diz que Jesus disse: aquele que escuta as minhas palavras e as pratica será considerado o homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Aí vai vir problema, vai vir chuva, vai soprar vento, vai combater, mas ela vai estar firme, né? Então o que vale na palavra é a prática, né? Não é só falar que é isso, que é aquilo, que faz isso, faz aquilo e não fazer, né? Essa semana eu estava vendo uma história drástica, né, de um pastor, e estava pensando como muitas vezes a classe de pastor hoje, às vezes sofre, aqueles que são sinceros sofrem esse embate, né, daqueles que não são. Um indivíduo que se diz pastor e que está preso, prenderam porque matou a mulher e estava planejando esse crime já há mais de um mês para matar a mulher. Quer dizer, mas eu vi esse mesmo indivíduo citando isso que nós lemos aqui agora. Marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E esse indivíduo citando isso, né? Mas esse indivíduo matou a mulher, está preso por causa desse crime. Então, não é apenas falar, mas é praticar. E essa igreja gloriosa que Jesus vê, é essa igreja que pratica a palavra, né? Que procura ter uma vida de acordo com a palavra de Deus. E então Jesus vê dessa forma, não é da forma que nós vemos. A gente vê isso desde dos nossos antepassados, às vezes igrejas problemáticas, né? E que Paulo às vezes chamava de irmãos santos, né? Porque eram indivíduos que tinham se convertido. E se converter não significa necessariamente ser impecável, né? Ser alguém que é santarrão, como costuma dizer, né? Que não se vê na sua vida nenhum defeito, nenhum problema. Então, nós devemos ver a igreja não pelos seus problemas, né? Pelas suas falhas, mas por o que ela será diante de Cristo, né? Porque ela preparou para isso. Amém, irmão Gerson. O maior marketing que eu vejo, a gente falou de marketing de igreja, né? Assim, somos nós mesmos. Porque nós carregamos esse conhecimento, essas boas novas, que é a palavra de Deus. E quando eu estudei na faculdade, a gente falava de vários tipos de marketing, né? Você quer atingir tal público, você faz panfleto. Tal público, você é um público maior, se é mais regional, uma região tal, rádio tal, que vai pegar aquela região. Não adianta você anunciar na Globo ou numa emissora grande e você ter um negócio, você não tem logística, vai chegar todo mundo lá no seu salão, você não vai atender, né? Então, esse marketing 1 a 1, que é aquele mesmo da baratinha que pega o veneno e vai lá para onde ela mora, lá contamina todo mundo. É isso, a gente aprender essa palavra e chegar lá e praticar. E como exemplo, né? E a pessoa vai vendo. Eu estava vendo sobre a história da igreja, vai falar que naquele tempo as pessoas, elas eram como nós estamos tentando ser diferentes. Então as pessoas olhavam para as pessoas e falavam: pô, mas peraí, eles não vão para a festa mundana, eles são diferentes, eles não consomem essas coisas aqui. Peraí, tem alguma coisa errada. Peraí. E foi quando chegou lá, daí a pessoa anunciava o evangelho. Não, eu sigo esse caminho. Assim, não, esse é o... a pessoa conheceu a verdade. Então nós devemos fazer isso. Essa evangelização que Deus falou para a gente, né? Anunciar a verdade. E está anunciando a verdade, anunciando. A gente vai 1 a 1 ali, devagarinho. Sem grandes coisas, né? A gente fala que pastor 1 a 1, devagarinho, ombro a ombro, nós vamos crescendo. Eu vou ler o texto aqui, a igreja gloriosa. Em Efésios 5, 25 a 27, resume todo o compromisso que o Cristo tem com a igreja. Ele ama, ele a purifica do pecado,
está preparando para ser uma igreja gloriosa. A igreja do Senhor, que deseja apresentá-la a si mesmo, sem mácula, sem ruga, porém santa e sem defeito. Infelizmente, na história da igreja, essa igreja nem sempre é refletida na igreja local. É um fato trágico que o testemunho de tantas igrejas evangélicas não tenha nada a ver com o retrato da igreja que Cristo desejava. Semelhantemente, ouvimos na mídia sobre escândalos envolvendo igrejas evangélicas, que afirmam ser igrejas neotestamentárias, né? Então ele vai falar aquilo que nós estamos falando aqui, que essas igrejas, elas falam que elas são a continuação, né? Tem o Velho Testamento, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e que elas são a continuação desse testamento e que elas estão ligadas, mas você vê pelas ações delas, elas não estão ligadas ao Evangelho, a essa base. Aí vem esses escândalos que a gente vê, que a gente conhece, de coisas que acontecem dentro dessas igrejas, né? E vai frustrando as pessoas, fica até difícil às vezes para a gente evangelizar, mas através da palavra de Deus e o agir do Espírito Santo, essas pessoas, se for da vontade de Deus, elas vão se achegar a Deus, né? Se elas forem eleitas, é um termo muito polêmico, Deus vai alcançar essas pessoas, porque Deus, nenhuma gota do sangue que Deus derramou na cruz foi em vão. Então, às vezes a gente fala, mas tal pessoa é desse jeito, mas Deus vai... Não, se for da vontade de Deus de purificar, que é um processo, né? E a pessoa vai crescendo na graça e no conhecimento. Essa gotinha que Deus verteu ali na cruz não é em vão, valeu a pena.